Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o Mídia Certa, hoje recebendo Eduardo Carvalho, o Duca, da Contexto, Publicidade e Propaganda aqui de Araraquara, que é diretor de criação da Contexto e tem como especialização design gráfico. Duca, obrigado por estar aqui comigo, bater esse papo. Eu que agradeço o convite. Nada formal, aqui é bem tranquilo, mesmo para a gente conversar sobre o mercado de publicidade e propaganda, da área de criação, que é o teu expertise, e saber um pouco também da tua formação acadêmica, né? Como é que você veio do design gráfico, está na área de publicidade. Obrigado por estar aqui comigo, viu, cara? Eu que agradeço, Virgílio. Obrigadão. Tá. Como é que você começou? Você fez um curso de design gráfico, depois foi para a área de publicidade e propaganda. Como é que aconteceu isso? Então, na verdade, quando eu tinha colegial mesmo, 17 anos, eu decidi que eu ia fazer design gráfico. Mesmo sem saber, acho que ainda... Hoje eu vejo que eu não tinha muita noção do que significava design gráfico na época. Sei. Mas eu escolhi isso. E a publicidade acabou aparecendo bem depois. Isso acabou me levando para São Paulo, porque quando eu escolhi design gráfico, as opções para estudar design gráfico eram escassas, no Brasil inteiro até. Sei. Não tinha aqui em Araraquara? Não existia nenhuma possibilidade aqui e nem na região eu consegui. Existia, o mais próximo era em Bauru, na Unesp, que era desenho industrial. E aí tinha opções em Florianópolis e Rio de Janeiro. E eu não queria ir para São Paulo, eu tinha um pé atrás com São Paulo. Sei. Mas aí eu acabei indo fazer a faculdade de design gráfico em São Paulo. Você formou aqui no colegial? Acabei o antigo colegial, fui direto para São Paulo. E o que foi muito bom para mim, o pé atrás que eu tinha em São Paulo eu perdi completamente. Foi uma coisa que me fez muito bem, não só na área profissional. Você fez o quê, na FAP? Eu fiz no Senac. Estava começando, aliás, o Centro Universitário Senac. Pô, a faculdade Senac. Pô. Eu peguei até uma transição, que quando eu mudei para lá, não tinha ainda o Centro Universitário que eles fizeram em Santo Amaro, que é uma coisa bem grande. Então eu estudei na Lapa, que era a gente chamava até de escolinha de inglês, de tão pequena que era. Aí 6 meses depois eles inauguraram o Centro Universitário, que foi crescendo cada vez mais, que eu imagino que hoje esteja bem maior ainda, que tinha academia, pista de corrida, tinha vários centros, uma biblioteca enorme, tinha muita coisa boa. E aí acabei estudando isso lá. Quantos anos são? 4 anos. 4 anos. Foram 4 anos, que foi exatamente que eu acabei ficando em São Paulo. Fiquei um pouquinho mais, foi o que eu levei para arrumar um emprego em Ribeirão. Na verdade, lá em São Paulo eu já comecei a trabalhar com publicidade. Isso que eu ia te perguntar. Você fazendo a faculdade de design gráfico, o curso de design gráfico no Senac, nesses 4 anos, você começou e já começou... No segundo ou terceiro ano você já começou a trabalhar ou você trabalhou depois? Eu comecei a trabalhar no terceiro ano, que é quando... Estágio. Comecei como estágio, que é quando eles favorecem um pouco a grade curricular e dão mais horário para você conseguir. Dá um pouco mais de gordura para você poder... Exatamente. E a publicidade acaba aparecendo até por opções. A opção de publicidade é muito mais ampla, o mercado de publicidade é muito mais amplo, inclusive em São Paulo, do que o de design gráfico. E é uma área que uma tem relação com a outra, são dois comunicadores. Sem dúvida, os dois precisam se comunicar. São diferentes, mas estão juntos. Um depende do outro, no meu ponto de vista. E foi aí que eu entrei no mercado de publicidade lá. Entrei numa agência que era relativamente pequena, mas que atendia clientes grandes. A gente era responsável pela criação inteira do Terra Online, por exemplo. Que numa equipe relativamente pequena, a gente estava acho que em 7 pessoas, e além de outros clientes como Senac e outras empresas, a gente pegava tudo do Terra para fazer diariamente. Então a gente tinha um trabalho bem grande para desenvolver, que era uma demanda muito grande para desenvolver em 6, 7 pessoas. Mas o que vocês faziam no Terra era o que era? Era um design gráfico do template, da página? Como é que vocês trabalhavam? Nessa época a gente trabalhava com animação, era banners, era bem forte na época o banner animado. A gente trabalhava com flash, que é uma coisa que hoje já não existe mais. Sumiu. E era basicamente isso, banner animado para sites, para o portal do Terra. Só que aí quando você criava uma campanha, você tinha que adaptar para 30 formatos, 40 formatos, peso diferente, tinha regra para seguir, porque precisava abrir. Se hoje já tem critérios para um celular conseguir abrir, você imagina isso em 2003. Não, 2006, desculpa, 2007, 2008 mais ou menos. Isso vai fazer, são 9 anos. Naquela época já, quer dizer, a gente fala naquela época, 9 anos atrás, 8 anos atrás, né? Imagina.
era bem o começo dos anúncios em portais, né? Não era uma coisa já que estava consolidada Eu acho como que está hoje, né? Eu acho que hoje está num outro nível, assim, está num outro patamar. Naquela época a gente tinha muita coisa amarrando. Eu até perdi um pouco de experiência nisso, porque eu parei de trabalhar com isso. Mas naquela época acho que era mais difícil, era tudo mais lento, tudo... Hoje, com essas velocidades que a gente tem na internet, a gente não tem muita limitação de kbytes como a gente tinha, sabe? A gente tinha que criar uma coisa com 12 kbytes, por exemplo. E até uma coisa também, né, Duca? Aliado uma coisa à outra. Você ter essa limitação em termos tecnológicos, né? E também uma certa desconfiança por parte dos anunciantes por uma mídia nova como são os portais, que na época, né, o lançamento de uma mídia nova que vem por aí e ninguém sabia como fazer ainda. Duvido que alguém saiba como ganhar dinheiro ainda hoje com internet, nos seus Googles da vida aí, né? Mas uma coisa diferente, né? Não, hoje mudou muito. Hoje a internet está muito forte, está possibilitando muito atacar, vamos dizer assim, o mercado publicitário de forma diferente. Antigamente por mais que fosse mais simples, vamos dizer assim, era muito caro. Hoje ainda existem possibilidades muito caras na internet, mas hoje você consegue fazer vários tipos de anúncio que desde um comerciante pequeno, desde um autônomo consegue investir na internet, às vezes até sem o acompanhamento de um profissional, ele pode até tentar se arriscar, coisa que antigamente ele não conseguia ter acesso, era inviável de todas as formas. Eu acho que a internet está aparecendo justamente criando um novo mercado, está começando a baratear o custo de um lado, baratear talvez mídias mais convencionais, assim como outras mídias que estão aparecendo agora de mídias sociais, até que começam a elevar o preço porque estão dando retorno com um valor acessível para quase todo mundo. Você acha que... também concordo com você que acho que realmente é uma mídia inovadora, que traz no seu bojo muitas coisas novas e que, até pela própria capacidade de resposta, né? Porque hoje a internet, a mobilidade faz uma diferença enorme, né? Que você está no celular, está no iPad, está em todo lugar. Mas você acredita que ela sozinha traz resultado ou também tem que estar aliado com outras mídias, como televisão, rádio, outdoor, revista, jornal e assim por diante? Eu acho que nunca é o caso de sozinha. Eu acho que sozinha seria na pior das hipóteses. Assim como eu acho que para vários segmentos não pode ser que não funcione. Pode ser que outras mídias funcionem muito melhor. Pode ser não, funcionam ainda muito melhor para alguns segmentos. Desde outdoor, que é uma coisa bem antiga, até anúncio na TV, que pode ser mais caro, funcionam para vários segmentos muito melhor do que a internet. Eu acho que a internet tem essa coisa imediata que é boa, essa medição. A resposta, né? Você consegue ver exatamente, o cliente cada vez mais cobra isso, saber qual foi o retorno que isso teve. Isso é muito bom, mas eu acho que a gente ainda está, por mais que já tenhamos caminhado bastante, ainda está engatinhando, eu acho. Por isso que ela tem que estar sempre conciliada com alguma outra... Eu acho importante. Eu acho que ela vende bem em alguns segmentos, mas em outros ela pode ser complicado de fortalecer uma marca, talvez não seja tão bom. Essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter como publicitário, que muitas vezes o cliente, até pelo próprio desconhecimento, acha que a internet ou um Facebook, ele possa, por causa do custo de investimento, ele possa ser o salvador da pátria, né? Carreia todos os recursos, não tão grandes para lá, e esperam um resultado fantástico. E acabam sendo uma experiência frustrante, né? Surpreendidos, né? Negativamente. Não, eu acho que realmente não é bem assim que funciona. Sempre o acompanhamento de um profissional vai fazer diferença, isso para começar. As pessoas não têm muita noção de como faz diferença cada coisinha que você publica, cada palavra tem que ser pensada, cada cor, cada ação, cada promoção, cada venda. E as regras com esse crescimento vão aparecendo também, né? Desde promoções que hoje não podem mais ser feitas, produtos que não podem mais ter preço, limite de palavras. É uma coisa tão nova
que gera uma dificuldade até de aprendizado, sabe? Quando você consegue entender melhor, saber como funciona, talvez o Facebook não exista mais, assim. Então você tem que correr atrás, tentar entender, investigar o mercado, aprender com o erro de outros para aplicar no seu cliente, para aplicar com uma empresa que precise de um resultado, que às vezes não é um resultado que a outra quer. Cada empresa busca um resultado, né? Cada empresa busca um resultado, mas cada vez mais as exigências são cada vez maiores. Geralmente elas querem todos os resultados. Exatamente. Não é Todas querem todos, né? É mais ou menos isso. E aí acaba caindo no colo. Mas eu acho que, de uma certa forma, esses que querem todos os resultados, eles têm que partir do princípio. A primeira coisa que ele tem que entender é que ele precisa de um consultor naquela área, que é aquilo que você acabou de falar, né? Tem que ter alguém que lhe dê um amparo, que lhe dê uma consultoria, né? Eu acho que consultor é uma palavra boa mesmo, porque geralmente a publicidade, né, ela parte de um problema. Tem que ter alguma coisa para solucionar. Isso. Seja de vendas que você precisa aumentar, ou seja da imagem que você precisa melhorar. Só que muitas vezes a própria empresa não sabe qual que é esse problema, não sabe qual que é o objetivo dela. Até porque não é a praia dela, né? A praia do cara é vender sapato, vender geladeira, vender televisão, vender carro, mas não é criar uma campanha. Né? É aí que a gente entra justamente para ver onde tem um erro, para ver onde que a gente pode melhorar, para ver como que a gente pode aumentar a venda, para ver como que a gente pode atingir públicos diferentes, se isso é viável, se isso vale, às vezes muda uma produção para atingir faixa etária diferente. E aí que entra toda essa consultoria de publicidade, que é uma consultoria entre aspas, que seria que a agência faz. Legal. Bom, nós vamos para o intervalo, rapidão, e no segundo bloco eu quero entrar mais na tua área mesmo de criação, lá na Contexto, que tem tanta coisa boa para falar aí que, no fim, com certeza, quase nunca dá tempo, viu, Duca? Quase nunca dá tempo. Mas no segundo bloco a gente volta a falar sobre isso. Tá certo. Sobre o mercado e a área de criação que pode contribuir para esse mercado publicitário. Legal? Perfeito. A gente volta já com o Duca da Contexto aqui no Mídia Certa. Até já. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, conversando hoje com o design gráfico Duca, lá da Contexto Comunicação. Duca, vamos falar um pouco agora a respeito da tua área, mais afeito à área de criação, você que é diretor de criação da Contexto. Esse é um departamento que eu diria que não vou usar a palavra melindroso, não é isso, mas eu vejo assim que muitas pessoas não, vou recapitular aqui. Sejam ouvintes, telespectadores, o cara que lê, o leitor, o cara que vê um outdoor, assim por diante, uma revista, um jornal. Normalmente ele vê uma campanha e a campanha o impacta de uma forma com que faça que ele fique motivado a comprar aquele produto ou ir ver aquele produto, alguma coisa assim. E veio somente estampado aquilo, seja um vídeo, seja uma peça de outdoor, uma arte numa revista, alguma coisa assim. Agora, poucas pessoas, poucos leitores, telespectadores, sabem o que acontece por trás, um backstage, vamos dizer assim, que é a área de criação. Né? Para aquilo estar no ar, ou estar na revista, ou estar no jornal, ou estar no outdoor, ou esteja, sei lá, qualquer tipo de vídeo de comunicação, tem que ter um trabalho muito forte da área de criação. Né?
E poucas pessoas sabem o trabalho que dá isso, porque criatividade é um estado de espírito, não é? Não é verdade? É difícil. Eu acho que, às vezes, um dos erros que o mercado comete é que muitas vezes nem o cliente sabe o que foi feito. Não sabe toda a pesquisa que acontece antes mesmo de começar um trabalho, de começar uma discussão, todo o estudo que se faz de mercado, de concorrência, da própria empresa, do produto em si, até levar isso para uma mesa de discussão com toda uma equipe que envolve mais de 5, 6 pessoas de cada área. Às vezes a gente chama até jornalista, até diretores para discutir uma ideia, junto com o redator, junto com mídia digital, junto com o diretor de arte, diretor de criação, todo mundo, para depois disso tudo a gente começar um processo criativo. Quando a gente começa um processo criativo, muitas vezes a gente precisa voltar, porque às vezes não está chegando num resultado satisfatório, a gente vê que não está no caminho certo. Tem alguma coisa que não está engrenada. Exatamente. E isso é um processo que não leva minutos, nem horas, provavelmente leva em dias, dependendo do tamanho desse trabalho. E eu acho que isso até, voltando no que eu falei que é um erro do mercado, porque eu acho que falta muitas vezes para as agências essa didática, assim, esse ensino de mostrar para o cliente pelo que ele está pagando, qual o serviço que você está fazendo, por que aquele serviço custa isso e por que não custa mais barato. Porque até hoje você encontra pessoas achando que é muito simples, né, fazer publicidade, comunicar, design gráfico, qualquer coisa, que basta saber mexer no computador e está tudo resolvido. Então, eu acho que é um desafio cada vez maior a gente conseguir passar isso para o cliente. Eu até em comunicação com uma agência de Santa Catarina recentemente sobre um programa, a gente até soube de uma experiência que eles estão fazendo com clientes, que eu até passei para contexto que a gente pensa em fazer isso algum dia, logo, espero, é que eles têm a gente está usando um software de organização de trabalho, onde tem cada etapa que é desenvolvida. Sim. E eles colocam o cliente nesse software. Legal. Então ele consegue ver quando o trabalho que ele pediu está com o redator, está em revisão, está em adequação, está em tratamento, está em aprovação, em tempo real e interagir. Por exemplo, faltou uma informação, eu preciso faltou um detalhe no briefing, um telefone. Vamos supor, eu posso comunicar lá, linko ele com uma arroba, o nome dele, ele recebe no celular e responde para mim em tempo real. Porque tudo, na verdade, começa com um briefing bem feito, né? É a hora que o atendimento vai no cliente, teoricamente, né? Evidentemente isso é básico, mas ele tem que conhecer o produto primeiro, conhecer o cliente, mas evidente para o público-alvo, esse negócio todo. Tudo começa ali, né? Que acaba desencadeando todo o processo. Se você tiver informação não completa, né? Para não dizer uma informação errada, do começo, todo o processo acaba sendo prejudicado. E aí, quando você vai apresentar lá no final para o teu cliente, o erro está na cabeça, aqui logo no começo. Aí você tem que voltar todo o processo novamente para refazer, né? O cliente fala, não é bem, isso eu já ouvi muito, não é bem isso que eu queria, né? Exatamente. E essa interação é super importante, cara. Isso é muito, muito legal. A gente ainda não conseguiu fazer uma experiência dessa, mas quando conversando com essa agência, eu fiquei sabendo disso, isso me deixou bastante animado assim, para tentar isso com algum cliente. Eu acho que tem a acrescentar para os dois lados. Eu acho que o cliente pode ter não só mais controle e mais noção do que está acontecendo, mas valorizar mais até mesmo o nosso trabalho, sabe? E compreender mesmo o que é feito. Sim. E esse feedback é dado para o cliente a partir do momento que você tem uma interação com ele quase que em tempo real, com certeza não só o teu trabalho fica mais fácil, como a satisfação do cliente, com certeza, vai ser quase que garantida, não é isso? Sim. Não é verdade? E eu acho que eu não sei qual que é a dificuldade, porque, quer dizer, não sei não. Eu imagino a dificuldade que uma agência tem para apresentar uma peça depois de pronta para o cliente e ele chegar e falar, não é bem isso que eu queria. Então, tem peças que não dá para acompanhar, porque até precisam de uma surpresa, tem que ter um critério. Claro. Mas isso acontece bastante, né? Mas sempre quando acontece isso, no meu ponto de vista, existiu falha em algum processo. Seja no briefing, seja na interpretação, seja na criação, no desenvolvimento. Provavelmente alguma coisa não foi pensada corretamente. E várias vezes a gente pega uma falha de briefing ou
na solicitação do cliente às vezes tem uma falha. Isso. Que a gente pega antes da apresentação, ele liga falando assim, então, mas ao invés de ser X, é Y. E aí a gente volta para o início, começa do zero, como você acabou de falar. Porque, na verdade, a grande expectativa que se tem em alguma peça, né, seja ela de que mídia for, é realmente o lado da criatividade, né? Essa é a grande expectativa que uma peça de publicidade leva surpresa, ao seu né? gosto. A surpresa, né? O inusitado, o que esse cara está querendo comunicar. E muitas vezes eu vejo também o seguinte, que não sei se você compartilha isso comigo, eu não sou de criação, mas eu como telespectador, já aconteceu algumas vezes comigo que o comercial, a peça ela leva uma carga de criatividade tão grande que você acaba não percebendo a marca do produto. Você já viu isso ou não? Já. Hã? Já. Existem publicidades, do meu ponto de vista, geniais, que são os geniais, e geniais que vendem. E tem muitas que são geniais que, para mim, não vendem. Mas que mesmo assim eu vou, às vezes, e revejo no YouTube, que se for um vídeo. Ou procuro a imagem para rever, ou tentar entender um pouco melhor. Mas para mim isso aí acontece bastante. Você vê, eu tenho como exemplo, eu acho que são marcas que marcam, são campanhas, são peças que marcam. Uma que é antiga pra caramba, que era super criativa, mas que marcou até hoje, que é um Bombril, por exemplo, vou dar um exemplo. E trazendo um pouco mais para o contemporâneo, essa campanha da Vivo, que é aquele ruivinho que fez com o Fábio Júnior há pouco tempo, agora está fazendo com a Sabrina Sá. Que, rapaz, não tem como você desassociar um do outro. Não, já ficou, né? Não é verdade? Já ficou. E acaba chancelando aquilo. É criativo pra caramba. Muito. Mas a marca acaba se fortalecendo, né? Sim, a marca fortalece, por mais que ele fala bem da promoção, né? Mas é engraçado, você se distrai com outras coisas na propaganda. Com outras coisas. Mas eu acho que é um pouco no inconsciente, assim, no subconsciente, que passa para você as coisas da Vivo. Mas ele é que nem aquele rapaz, acho que é da Casas Bahia também, né? Também que na hora que marca, bateu a chancela, você não precisa falar o nome não do carro. tem mais, é o da Casas Bahia, não sei. Você não precisa falar o nome do carro. Marcou que não tem mais. Agora, tem propagandas, não me ocorre nenhuma agora aqui, até porque não é para ocorrer mesmo, que a gente não lembra, né? de campanhas que a criatividade ela foi fantástica, você realmente muito interessante, muito bacana, mas acaba não se lembrando do anunciante. O anunciante a marca do anunciante fica em segundo plano. Né? Chama mais atenção a criação do que o produto. Agora, no teu dia a dia, lá, no dia a dia da criação, né? Como é que você, com o teu time lá, quando você tem pronto uma campanha, você chama o cliente e vai apresentar essa campanha e qual a expectativa que fica ali? É de um deslumbre ou uma apreensão no sentido de será que ele vai gostar? A apreensão acho que é maior. É muito isso de tipo, será que chegamos onde ele esperava? Será que é isso que ele queria? Será que ele está satisfeito? Além do que será que vai ter resultado, né? Que a gente tem que, depois de tudo isso, a gente tem que ver se vai ter... Essa é a grande preocupação. Que é o principal, vamos dizer assim. Mas a expectativa de aprovação é que sempre vai existir. E tem aquele lance também, né? Quando você chega com um cliente, o cliente muitas vezes... Aí que vai o negócio do consultor, do cara que não consultor, né? É o cara que dá o pitaco, né? Acho que o cara dá pitaco em duas, não sei, me corrija. Uma, ele quer ser mais criativo do que o criador, né? O que não faz aqui, ou não faz ali. E duas, na hora do planejamento de mídia, né? Que muitas vezes você vem com um planejamento de televisão, rádio, jornal, o cara fala, não, mas eu quero um outdoor, porque eu acho que outdoor, eu gosto de ver outdoor. Isso acontece, não acontece? Eu acho que são exatamente esses dois pontos mesmo, da criatividade, porque criatividade é subjetivo, não tem como você... É subjetivo. Não tem como você classificar. E sempre ele vai achar, não sempre, mas normalmente ele vai achar que ele é mais criativo e que
tem as duas vertentes, né? 2 pontos de vista, na verdade. O que acha que seu trabalho é só mexer no computador e o que acha que seu trabalho é só a criatividade. Então, o que acha que é só a criatividade, ele já chegou com uma ideia geralmente para você e quer que você faça aquela ideia e aquela ideia. Eu falo, nenhuma ideia de jogar no lixo. Nenhuma ideia. Eu vou falar, não, isso daí não existe. Mas tudo, dá para desenvolver. Lógico, tudo é bem-vindo. Tudo que você trouxer, tudo que o cliente trouxer é bem-vindo. Dá para ser trabalhado, estudado e, se não for utilizado, explicado por que não foi utilizado. Claro. Mas mesmo assim, às vezes não basta. Às vezes ele quer porque quer. Mídia é outro problema. Ele pode falar, às vezes, pior é quando ele quer todas as mídias, mas o orçamento é de meia. Aí isso é uma briga, acontece, né, bastante. Aí Vixe, é uma briga. Não tem não, o pior é a gente passa por cada uma que não é fácil não, viu, Betão? Não é fácil não, amigo. A hora que você chega com a agência de publicidade. Nós aqui não, na televisão a gente tem que falar de televisão e pronto, acabou. Mas a agência de publicidade, a hora que chega com um plano de mídia, um planejamento, onde ele contempla alguns, evidentemente, depois de um planejamento bem feito, técnico, né? Analisar tecnicamente, falar, o público-alvo desse cara está aqui, 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 né? E ele chega lá com TV, rádio e jornal, vamos dizer. Aí o cara olha e fala assim, primeira coisa que ele fala assim, não, mas eu quero colocar outdoor e quero colocar revista também. Pô, mas a tua verba não dá, amigo. Dá só esse treino. Não, então você tira o jornal e coloca outdoor, que eu quero outdoor, eu prefiro outdoor. Eu gosto mais de outdoor. Mas o teu público está aqui, não é verdade isso? É exatamente assim. E aí o publicitário paga um pau danado, né, cara? Sofre na mão do cliente. Sofre, né? Legal, mas são esses pecados. Mas a área de criação é uma área apaixonante, né? Eu acho delicioso. Eu gosto demais do que eu faço, do dia a dia que não é rotineiro. Eu trabalhei um tempo de jornal e era bem rotineiro. É muito rotina. Muito rotina. Você não consegue nem diferenciar a segunda da sexta, assim, mais ou menos. E essa coisa nova todos os dias, por mais que tenha essas coisas pra gente rir de se divertir, problemas e tal, isso é muito gostoso, assim. É uma coisa que eu gosto de trabalhar, de ter essa diferenciação, ter o desafio de cada cliente é uma coisa, cada campanha é uma coisa, cada caso é um caso, cada coisinha merece um estudo diferente. Isso para mim é muito gostoso. Nunca tá na rotina. Legal. Duca, nosso tempo aí, Betão já fez um sinal lá atrás, você vê como o tempo passa rápido, né, cara? Quero te agradecer muito, a tua vinda aqui para a gente bater esse papo aí a respeito do design gráfico e área de criação e dizer que é sempre um prazer muito grande receber o pessoal da Contexto aqui. Fernanda já esteve aqui comigo e foi muito bom. E eu queria que você desse um beijão na Fer, na Juju, na Sassá, e todo o pessoal de lá da Contexto. Dizer que aqui a TV Cultura Paulista é a casa de vocês. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Obrigado de novo pelo convite, Virgílio. Grande abraço, uma oração no pessoal lá por mim. Pode deixar. Ok, pessoal, Mídia Certa fica por aqui. Lembrando que esse programa será reapresentado no sábado, às 17h30. Grande abraço e até lá.